sobre dignidade. O primeiro passo da erradicação da pobreza é estabelecer na condição humana a dignidade em perceber e trabalhar para acabar com isso. Acabar com isso é o projeto, porque nós vamos, eu vou abrir uma tela agora, nesse momento, para a gente entender o que eu estou falando. Um minutinho, para a tecnologia nos ajudar. Muito bem. Nesse momento, nós começamos a falar sobre a erradicação da pobreza. Minha linha de pesquisa, minha linha de estudo hoje, ela está apoiada nos preceitos da ONU, dos 193 países que assinaram o processo de desenvolvimento sustentável. São projetos para a melhoria das condições humanas. O Brasil é um signatário desse projeto. E, em primeiro lugar, é a erradicação da pobreza. Sobre essa questão da erradicação da pobreza, do fim da pobreza, eu estava pensando, e eu gosto da literatura, e a literatura me ajuda muito na geografia, nas ciências humanas, ajuda demais isso. Eu começo com uma situação contemporânea. Eu busquei a música do Titãs, da composição de Arnaldo Antunes e Paulo Miklos e Sérgio Brito, Miséria. Peguei alguns trechos daquilo que é relevante para esse momento. Miséria é miséria em qualquer canto. Seja no norte, no sul, seja na Europa ou na África, miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto e branco, como a ressalva aí, no período que eles fizeram a música, a licença poética permitia usar o termo mulato. Hoje é politicamente incorreto. Para ressaltar isso, para evitar alguém que fale, então nós estamos trabalhando dentro de uma licença poética. Índio, mulato, preto e branco, riquezas são diferentes. Filhos, amigos, amantes, parentes, ninguém mais sabe falar esperanto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Então, essa música da década de 80 para 90, ela parece que foi feita nesse último ano de pandemia, 2020 e 2021. Porque nós temos uma miséria intelectual em trabalhar, por exemplo, em aceitar e difundir e propagar fake news, em que a mentira tecnológica produzida na imprensa, com esse alcance global, gera isso. E riquezas são diferentes. Nos Estados Unidos, o mesmo trabalhador, a mesma profissão do Brasil, ele tem uma dignidade. No Brasil, não. Enquanto esse trabalhador no Brasil tem uma dignidade, enquanto que na África e na Ásia meridional, no Sul, na Índia, por exemplo, não existe. Então, os valores são diferentes, mas a pobreza é a mesma, dentro de um contexto. E riquezas são diferentes. Hoje, por coincidência, estava lendo uma tribo, no G1, falando de uma tribo na Amazônia que tem uma capacidade de viver de forma longínqua e com menor índice de doença, devido ao seu sistema de vida, a riqueza do viver, do usar da floresta. Alguns, e aí você vai ter que ninguém tem esperanto, imediatamente se eu coloco isso dentro da sociedade, alguém vai falar, mas também eles vivem de forma primitiva, não tem luz, não tem tecnologia, não tem televisão, não tem iPhone, não tem Google, não tem nada, então vai viver muito tempo, mas vale a pena viver daquele jeito? Riquezas são diferentes. Você vai entender que as tecnologias para se viver no deserto, elas são fundamentais. Enquanto aqui, nós não sabemos viver como eles conseguem viver. Eles atravessam 600 quilômetros no deserto, 1.000 quilômetros na areia, com aquela tecnologia. Isso é uma riqueza empírica, absorvida. O cuidar da floresta, o cuidar do rio, a nossa relação com as árvores, com o nosso alimento,
Achamos. Ninguém tem mais esperança, todo mundo vê com indiferença a contaminação de rios com uso de agrotóxicos, uso de fertilizantes químicos em excesso. Ah, mas se não for assim, nós não vamos ter uma produção para a população mundial. Mas a população mundial está vivendo a fome. Então, como que eu vou explicar esse paradoxo? Então, essa música, essa canção, ela trouxe e levanta essa tona da questão da miséria, da fome. A fome intelectual, a fome espiritual, a fome de energia, de alimento. A fome de esperança. Muita gente passa a vida inteira esperando, e essa ansiedade hoje é doença, né? Então você tem aí riquezas diferentes. Tem gente que vive com um pouco, mas tem uma vida tão rica, tão tranquila, tão organizada. Tem gente que é muito rico, que a gente vê na televisão, e tem uma vida financeira conturbada, desajustada, milionário, de repente o cara está pobre, não tem... Pobre no conceito dele também, né? Ele tinha 300 apartamentos, agora só tem 50. Riquezas são diferentes. No conceito do mundo dele, ele ficou pobre. Outro quer apenas uma casa e não está conseguindo. Um quer apenas conseguir pagar o aluguel para ter onde morar, de uma casa simples numa periferia de uma grande cidade. Também. Então ele tendo essa condição de aluguel, já é uma condição. Outros são felizes morando na rua. Riquezas são diferentes. A companhia de cachorros, quando a gente encontra, riquezas são diferentes. Só que a fome é crônica. A pobreza é crônica. E com a pobreza, e na condição de pobreza, na condição de fome, não se discute filosofia. Não tem como filosofar para uma pessoa que está em completa condição de fome. Fica difícil, porque todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Isso aí é uma viajada da minha parte para a gente começar o nosso trabalho. Bom, falar de pobreza no Brasil, e depois eu jogo para o mundo, eu descobri como pessoa a pobreza a partir de algumas leituras assim, da adolescência. Tive a sorte de ter bons professores, como vocês aqui do IFES têm, e uma dessas indicações falando do brasileiro, né? Ele queria que nós entendêssemos, nós criássemos uma identidade para ver o que nós éramos, e ele jogou essa crítica sobre Macunaíma, de Mário de Andrade, 1928, 27 para 28. E quando eu comecei a ler, sinceramente, jovem, não entendia nada com nada, e por que isso? Né? Como que é um herói, um cara que... O herói brasileiro é o elemento da preguiça, da malevolência, né? Que a preguiça venceu, né? O amor vence, o trabalho tudo vence, nós já ouvimos isso em algum lugar. Em Macunaíma, a preguiça vence. O estilo brasileiro do jeitinho, que futuramente usado na década de 70, jeitinho brasileiro, vai ser colocado dentro desse contexto. Então, foi um primeiro contato que eu tive, e foi um contato forte. Mas o mais importante desse contato, para mim, da pobreza, e que eu não consigo enxergar mais a pobreza sem esperanto, sem ficar impressionado toda vez que eu assisto uma reportagem, seja no Brasil, no mundo, ou ao redor de Colatina, porque a pobreza em volta da gente é muito grande, nós estamos preocupados com a Índia, bom, essa preocupação é válida, mas em volta, dentro de Colatina e no entorno do nosso município de 130 mil habitantes, você tem a pobreza. E essa erradicação da pobreza me lembra essa obra fantástica de Graciliano Ramos. Difícil de ler, eu assumo, mas recomendo. Vidas Secas. Não tem como entender melhor uma poesia da pobreza, do entendimento de uma vida, de uma sociedade, de uma família. E o que mais marcou, eu gosto muito de animais, quem me conhece sabe, e a morte da cachorrinha foi um choque na leitura. E sempre foi, por isso que eu fiquei marcado com isso. Até que ponto chegamos, né? Todos sabem usar os dentes, até onde vai o limite do ser humano, da civilidade e da condição de sobrevivência. Quem tem fome quer sobreviver. Por isso que eu falo que não há como erradicar a pobreza sem antes fazer o básico, que é alimento. E isso foi uma tentativa do mundo, depois nós vamos passar em cima disso.
A pobreza também contemporânea, se você quer um exemplo, o pessoal mais jovem já deve ter assistido, dentro desse contexto, a Tropa de Elite mostrou isso. Não é o contexto agora da violência, porque a violência é o produto da pobreza. Mas existem países ricos em que a pobreza ela é latente, porque a violência tem as suas várias faces. Então, o terrorismo, por exemplo, tem as suas diversas faces. O terror, a violência, tem as suas diversas. Nesse livro, que na verdade virou filme, mostra que um Estado desorganizado, um Estado que permite o aumento acelerado da pobreza e que mostra isso como normal, como objeto do dia a dia, o esgoto, a falta de recurso do saneamento básico, a ausência do Estado com melhorias na educação, saúde, vai gerar a violência. Então, essa pobreza, que não é só comida, ali não é só comida. Quem assistiu o filme viu que o problema não era a falta de alimentos. A maioria falava em trabalhadores, bandidos e policiais, que também são trabalhadores. Que bandidos também trabalham dentro desse contexto do filme. Existe uma firma, existe um sistema, um mecanismo, um crime organizado, assim, chamado no filme. Então, dentro daquele bolsão de pobreza, do complexo do Alemão, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, quase todo mundo que conhece, como na favela da Maré, como nas favelas do Espírito Santo, como acontece em Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória, a pobreza ela não é somente ali uma falta de alimento. A maioria das pessoas tem acesso à alimentação. O que está faltando ali é a capacidade de empreender, de mostrar a partir do conhecimento, da instrução, da educação. Educação eu traduzo como um objeto familiar, a instrução como objeto da escola, e o conhecimento, a relação dos dois, entre escola, família, sociedade. E aí você chega. Então, a falta desse conhecimento vai dar o quê? A uma opção efêmera, rápida. Como ter dinheiro sem esperar 10 anos trabalhando, 20 anos trabalhando no balcão de uma empresa, na cadeira de uma fábrica, dirigindo um ônibus, e simplesmente qual a perspectiva? Então, essa efeméride necessária de ter o dinheiro faz com que a pessoa abandone aquele caminho clássico da moral e caia no mundo do crime, em busca do poder, do dinheiro e do bom viver. Ele até sabe dos riscos, mas ele considera os riscos menores do que o sofrimento da pobreza. Então, você tem essa questão do filme retratando nisso. Então, erradicar a pobreza não é somente pensar em vou doar comida, mas fico claro, toda vez que você quiser combater a pobreza, doe alimentos. Toda vez que você quiser resolver o problema, ajudar o problema da pobreza e erradicá-la, comece doando alimento. Porque a pessoa vai ter um momento... mas cuidado também, porque esse mundo atual, globalmente, nós estamos tendo o Leandro Carnal, um excelente professor, excepcional professor de história, e ele fala para a gente ter muito cuidado, porque existem grupos no mundo, no Brasil e aqui localmente, que flertam, namoram com o fascismo. E o fascismo é um regime, foi um regime totalitário na Itália, perigosíssimo, em que ele acaba com a liberdade em troca do objeto do bem-estar social. Então, nós temos que ter cuidado com isso, essa questão desse flerte com esse fascismo, e por que eu estou levantando essa questão? Porque tem gente que fala assim, não doe comida, você está alimentando um vagabundo. Olha, nós hoje, e se você procurar bem próximo da sua casa, mesmo morando em um bairro nobre, você vai encontrar pessoas na periferia, se você mora no bairro nobre, e que estão trabalhando e que não estão conseguindo suprir as necessidades de casa. Não está dando para comprar a carne toda, tem que substituir, tem gente só comendo ovo, e olha que o ovo encareceu também, só para ajudar a vida dessas pessoas. Não estão conseguindo ter acesso às condições básicas, trabalhando. Eu não estou dizendo aquela pessoa à toa e tal, que é uma opção da pessoa também. Então,
é outro ponto, é uma outra aula, é uma outra explicação, é um outro projeto e tal. Então, me interessa agora, nesse momento, é uma estrutura que trabalha dentro dessa estrutura de ajudar o outro. Vou dar comida para ele, doando um alimento, doando um gênero de higiene e limpeza, que está caríssimo. Ah, mas você doei, estou feliz, acabou, segue a vida. Eu trabalho dentro da Agenda 2030, 2030. Essa agenda é um plano de ação para pessoas que tenham o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal, que é o projeto da ONU, harmonizar as questões mundiais. Ah, mas hoje, esse ano, por exemplo, a Palestina e Israel já entraram em guerra. Isso, como eu falo, nós não podemos viver num mundo em que estejamos pisando em nuvens. Vivemos um mundo em que a sociedade que estabelece é humana, e a sociedade humana é a sociedade de conflitos. A antropologia mostra isso com muita clareza, com muita tranquilidade. Para isso, como a ONU é esse condomínio diplomático gigantesco, respeitado, inclusive, para aqueles que criticam, por favor, uma leitura prévia do que é a ONU a partir da Segunda Guerra Mundial, como que ela surgiu, como que ela vem trabalhando, fortalecendo a democracia, fortalecendo as liberdades. Então, mais uma vez, cuidado com o discurso fascista, né? Cuidado com o discurso fascista que tenta diminuir a capacidade da ONU. É impossível em que tenha, numa mesa de negociação, 190 países, em que você tem ali a representatividade dos grupos humanos, em que essa representatividade seja algo pequeno, incipiente e mentiroso. Então, vamos devagar, vamos ler sobre isso, porque a ONU ainda é um referencial mundial. Então, dentro desse contexto, ela desenvolveu 17 objetivos. Hoje eu estou trabalhando dos 17, que é o primeiro que ela estabelece: erradicar a pobreza. Nós temos que resolver esse problema no mundo. E dentro dessas 17 objetivos, você tem ainda 169 metas para serem atingidas até 2030. Isso se estabeleceu em 2015. Muita coisa evoluiu, muita coisa não evoluiu, e muita coisa regrediu, que é absolutamente normal. É absolutamente normal isso, porque nós estamos dentro de um grupo gigantesco e heterogêneo, falando de 7 bilhões de pessoas. Então, falamos dessa diversidade cultural, religiosa, política, econômica, natural. Então, é muito grande. Esse projeto trabalha com a erradicação da pobreza, trabalha com esses 17 objetivos, e para essa estrutura, como que eu vou conseguir? A ONU estabelece que, para extinguir a pobreza, em suas diferentes formas e dimensões, o objetivo 1, volta a sua atenção para a desigualdade social e para a privação de direitos. Direito de ir e vir, direito de comer, de água limpa, direito de dormir, direito de falar. Isso já é um processo. Mais do que a simples falta de renda, a pobreza envolve fome, desnutrição, acesso limitado à educação, exclusão social e ausência de serviços básicos. Agora, em 2021, nós estamos terminando, nós não concluímos o sistema de esgoto sanitário do município de Colatina. Não é o tema agora de saneamento, mas para você entender que se o seu município e se o seu bairro não tem esgoto tratado, você se inclui na pobreza. Não, mas eu moro num bairro muito rico, de pessoas muito ricas, mas você não tem esgoto tratado. Não tem? Então você já deu um passo. Outros bairros não têm. Então é um projeto que você vai entender que pobreza não é só ter ausência de dinheiro no bolso. Eu estou sem dinheiro, não tenho dinheiro no banco, não tenho nada, então sou pobre. Não. Você pode ser rico e estar apoiado em cima de uma condição estrutural de Estado pobre. Por isso que muitas vezes o Brasil é rico ou o Brasil é pobre? O Brasil ainda é pobre, porque ele ainda sofre com saneamento. Então, para aqueles que trabalham com a gestão pública, para aqueles alunos que estudam, por exemplo, a administração pública, a administração privada, para os cursos de graduação, que trabalham com arquitetura, com edificações, trabalham com a ciência da informação, precisam entender que essa relação é o seguinte: eu vou levar um cabeamento a tal cidade.
eles não têm água tratada. Em outro município, em Vitória, um colega meu, ele fez uma visita a uma família porque ele precisava levar um computador. Essa menina mora num bairro em Viana. E é uma aluna do Campus Vitória e foi lá. Então, dentro desse caso, ao chegar lá, levando o computador, ele descobriu que a família não tinha água tratada. Eles pegavam de uma cacimba que não tinha menor tratamento nenhum. É um negócio. Aí ele estava com um computador de 5, 6 mil reais na mão e a pessoa não bebia água. Não tinha uma geladeirinha pequenininha e não tinha água tratada, aquela água mesmo, água amarelada. É complicado. Então, a pessoa, esse é o choque. Muitas vezes a tecnologia ela existe, mas ela não está acompanhando o processo de desigualdade social. Questões capitalistas, questões políticas capitalistas, questões políticas, capitalistas e sociais. Desejo também a questão do fator egoísta do ser humano. Vivemos em sociedade. Mas o meu interesse é maior. Meu interesse é maior. Então, quando uma sociedade se torna individualista, com exemplos individualistas, ela começa, então, a caminhar ainda mais, ou fortalecer ainda mais essa condição de pobreza. Quando a ONU fala em erradicação da pobreza, trabalha com dimensões e formas. Existem várias dimensões para se estabelecer a questão de pobreza. Como eu disse, o primeiro passo para entender a pobreza é a vulnerabilidade. Depois é consequência. Primeiro é encontrar uma pessoa, uma família, um grupo em condição vulnerável. Primeira condição vulnerável dessa pessoa é não ter alimento, água e comida. Então, existem regiões do mundo, do Brasil e do Espírito Santo, em que nós encontramos pessoas em condições vulneráveis. Sem água para beber, seja ela suja ou limpa, em condições, não tem água, tem que migrar para isso. Por isso que eu lembrei de Graciano Ramos, em Vidas Secas. É um episódio que retrata isso. Nós crescemos, eu cresci particularmente trabalhando essa questão da migração nordestina para o Sudeste, estudando e lendo sobre isso. Então, ali há uma vulnerabilidade causada por uma questão natural e política, questão natural, em primeiro lugar, e intensificada pela questão política, aqueles que já estudaram e irão estudar a questão do coronelismo no Nordeste. Coronelismo, entre aspas, um termo mostrando esses políticos que mandam na região e que não permitem o desenvolvimento, e vocês vão entender ali no item 2, que essa vulnerabilidade é muito séria. O Betinho, na década de 90, desenvolveu a campanha Natal Sem Fome. Foi e continua uma coisa importante. Não acabou, né? Como ele mesmo disse, isso não pode acabar a doação de comida. Não tem sentido. É princípio religioso, inclusive. Dividir o pão, dividir o peixe, para quem é cristão. Os muçulmanos também têm o rito da partilha, todos sentados à mesa, e eles comem com a mão, né? Principalmente a mão direita. Os judeus também, e outros, todas as comunidades religiosas trabalham essa partilha do alimento. Pulando essa parte teológica, o Betinho ele tinha essa ideia de um prato de comida já é o começo. Cuidado, de novo, com esses fascistas, que falam que isso é besteira, que em vez de dar o peixe, dá a vara para pescar. Também tem aí esse item. O pessoal que faz administração tem uma responsabilidade em ensinar e dar essa vara para as pessoas pescar. Mas ele, com fome, ele não consegue nem andar na beira do rio para pescar. Então, primeiro é vencer essa vulnerabilidade, dessa questão da falta de água, de alimento, de moradia, essa perspectiva de dar força, energia para essa pessoa, para ela ter capacidade de pensar. Primeiro item, então, é a questão da vulnerabilidade. Eu colocaria uma paisagem rural. Não. Antropologicamente, o IBGE mostra isso muito bem. A pobreza mais intensa está nos centros urbanos.
e nos maiores centros urbanos. Aquele que achava que a pobreza na zona rural é maior do que no centro urbano, estatisticamente, não pelo número, nós calculamos a partir de um habitante a cada 100 mil. Então, você trabalha dentro de um cálculo equivalente. Então, a pobreza no campo é menor. Ah, mas é por isso que eu iniciei com a música. Riquezas são diferentes. Você chega em algumas regiões aqui, nossa, você encontra pessoas muito simples, de vestimentas simples, mas que têm uma vida digna. Elogiável, inclusive. Um local para morar, um local para dormir, um alimento. Algumas das vezes ele produz o próprio alimento, parte desse alimento. Ele tem o seu trabalho, ele tem a perspectiva. Então, a questão do êxodo rural é um perigo? Ela é um perigo. O aumento da propriedade agrícola latifundiária, visando só a questão da monocultura, tem os seus riscos. Trazer essas pessoas para a cidade sem uma perspectiva, sem um projeto de administração pública voltada à renda e emprego, vai ser a criação rapidamente de um problema social, que é a pobreza urbana. E ser pobre urbano é um perigo, é muito mais perigoso do que ser um pobre rural, porque as perspectivas de busca de alimentos são menores. Você não faz colheita no supermercado e no mercadinho. Você compra. Se você compra, você tem que pagar. No campo, você pode ficar sem a partir de uma questão natural. Uma seca prolongada, uma enchente, uma praga de insetos, uma questão de um granizo. Mas você teve a condição de conseguir essa situação. E aí você tem uma situação em que a pobreza na cidade ela é latente, ele precisa do dinheiro para fugir da vulnerabilidade, ele precisa do dinheiro para comer. Normalmente, essa condição de vulnerabilidade distorce a mente da pessoa, é normal, não é nada, porque ele se torna uma pessoa com sérios problemas psicológicos, facilmente preso às drogas, o álcool, as drogas psicóticas, psicoquímicas, e aí já viu, né? Aí começa os moradores de rua, aí começa a Cracolândia, alguns insistem em falar que aquilo é safadeza. A dependência química é uma doença tão grave quanto outras. Então, as pessoas na cidade caem nessa dependência química, são abandonadas nas ruas, se abandonam, se afastam da família e viram aqueles zumbis, que aqui no nosso município é pequeno. Mas se você vai à Vitória, você vai à Vila Velha, e se você tem o desprazer de encontrar essa cena triste, lamentável, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, que são grandes centros, você fica assim, é um exército de pessoas abandonadas por ele mesmo. Eles já se abandonaram. Eles são zumbis. Então, a vulnerabilidade é um problema muito sério. A vulnerabilidade é um combustível para a violência urbana, é um combustível para esses delitos. Na cidade tem hoje o Instagram mostra isso, existe uma conta de um policial que sempre está mostrando isso no Instagram no nosso município, já ficou famoso, inclusive, dentro desse contexto. E o que ele fala, com muita tranquilidade, com muita razão, é que, mesmo enxugando gelo, nós vamos continuar o nosso trabalho, porque enxugar gelo significa o quê? O crescimento dessas pessoas em condição vulnerável, em condição de rua, em condição de fome na cidade, vai gerar isso daí. Então, doar alimento ajuda a diminuir ou buscar isso. É claro que a participação do Estado é importante nesse contexto da vulnerabilidade. Com projetos sociais pesados, com investimento financeiro. É caro tratar esse grupo. Caríssimo. É caríssimo, mas tem que ser. Vai ter que acontecer esse investimento. Tendo dinheiro ou não, vai ter que sair. E se o Estado se mantém omisso ou lento perante esse processo de vulnerabilidade, para aqueles que não têm comida, para aqueles que estão em condições de rua, para aqueles que estão em condições de rua e dependentes químicos, nós vamos ter o crescimento desse bolsão de pobreza. E você não vai conseguir ter uma vida tranquila
dentro de um contexto de liberdade, se você vai aumentando esse bolsão, porque as pessoas querem ter o que você tem, a dignidade, tá? Não estou falando do seu dinheiro, do seu carro, da sua casa, não. As pessoas, em primeiro lugar, querem ter a sua dignidade. Então, quando ele te vê na rua, ele vai querer a mesma coisa. Como ele não trabalha, ele não tem dinheiro, então ele vai querer uma forma. Ah, mas isso aí é crime. Sim, nós vamos, a polícia age, leva para o DPJ, para a delegacia, faz o termo circunstancial, o processo continua. Mas aí você vê que é uma situação leve, ele sai, tem a legislação, mas todos têm que ficar presos. Então nós íamos prender 3 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas por ano, nós temos que prender, para dar conta, porque vai cada vez mais doando mais pessoas em condições de rua, mais pessoas em condições de vulnerabilidade. Onde nós vamos parar? Por isso que o Estado autoritário, ele é perigoso. Ele resolveria esse problema dentro de um autoritarismo, de forma genocida, como aconteceu na década de 40, na década de 30, principalmente, entre 30 e 40, tanto os nazistas quanto os fascistas. Só ali, em um projeto de morte, uma indústria genocida, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Então, mas lá foram judeus. Sim, hoje podem ser os moradores de rua vítimas da dependência química. Eles não estão fazendo nada, não atrapalham, não contribuem, incomodam, são feios, são sujos. Eu queria passear de bicicleta, não posso. Como dar a solução? Vamos sumir com essas pessoas. E o que eu estou falando não é a minha opinião. Infelizmente, é o que nós estamos ouvindo por aí. Extermínio. Cuidado com a questão da vulnerabilidade para nós não cairmos na violência descontrolada e mascarado no autoritarismo. Então, a vulnerabilidade é o primeiro problema. E a vulnerabilidade, para resolvê-la, é a falta de acesso ao conhecimento. Né? E é um grave problema, essa falta de acesso ao conhecimento. Nem sempre quem vai para a escola ou frequenta uma escola tem o conhecimento. Você vai entender que você tem analfabetos funcionais, pessoas que não foram alfabetizadas corretamente, pessoas que concluíram, inclusive, os estudos regulares e que não têm uma formação técnica para o trabalho. Então, você tem esses problemas, essa falta de conhecimento. Gostei desta imagem, porque, para mim, a educação, o conhecimento e a instrução, eu separei essas três coisas, elas foram retratadas, para mim, nesses três olhares aí. Esses três olhares é aquele brilho do conhecimento. Países que estão à frente de nós no conhecimento, em que ensinam a aprender e aprender a ensinar. Então, esse é o processo da falta de conhecimento. Vivemos um momento global, deixo claro, isso não é um momento local nem nacional, desta falta de conhecimento. De uma forma muito superficial, uma informação mal resolvida na internet, ou colocada propositalmente mentirosa, vai gerar isso daí. Entendeu? E dentro desse contexto, você vai ter... Opa! Dentro desse contexto, você vai ter essa questão. Você vai entender que na França, o objeto de estudo é um padrão nacional, é um desejo e é um orgulho nacional, o conhecimento. Nos Estados Unidos, nós temos um contato muito grande dessa questão do conhecimento nos Estados Unidos. No Canadá, para quem não conhece a atualidade do Canadá, o Canadá é excelente. Ele convida imigrantes que têm curso superior, que têm formação técnica para morar ou estudar lá. Tem vários. Se eu não estou enganado, o IFES tem convênio, inclusive, a reitoria tem convênio com o Canadá em estudos, isso me lembro. Eu lembro que a professora Karina uma vez apresentou, tinha uma situação dessa. Pois muito bem, não é agora. Mas é a questão do conhecimento. Você tem a África do Sul, um exemplo, fugindo dessa questão óbvia de América do Norte, Europa, a África do Sul, a passos bem mais rápidos do que nós, tem diminuído a herança do apartheid do século XX.
E como que eles conseguem isso? Educando crianças. Educando crianças para respeitar o outro. Instruindo crianças, levando na escola e convivendo com as diferenças. E incentivando a aprender e incentivando a ensinar a aprender. Esse é o conceito da África do Sul. Melhorou e muito. Existem bolsões de pobreza na África do Sul? Tem. Em Soweto, por exemplo, ainda é um bolsão de pobreza. Ainda é um bolsão de pobreza. Não serei aqui utópico para dizer que não tem lá, é lindo. Nós estamos falando da Bélgica, nós estamos falando de um país que... Não, é uma herança. Não se resolve um problema de 500 anos, de 200 anos, de 300 anos, em 4, 8 ou 12. Se diminui, se dá encaminhamento para melhorar. Então, a questão do conhecimento é longo. Se eu tivesse a oportunidade de dar um prognóstico de quanto tempo nós vamos demorar ainda para ter um alinhamento, uma condição digna de educação, no momento nós estamos passando muito aperto, no momento de pandemia, questão nacional, os investimentos na educação estão caindo, então a coisa está feia. Mas, para a coisa melhorar, não é para a minha geração. Talvez os netos das pessoas hoje, das crianças que têm 6 anos, 10 anos, os netos, vão enxergar assim, meu bisavô lutava tanto por isso, lá faltava isso, olha que absurdo. Eles tentavam discutir isso daí, porque é assim que nós estamos trabalhando em cima dessa questão. Ok? Então, dentro desse contexto, você tem essa questão do conhecimento. Acesso ao trabalho. A questão de clima organizacional. Não há trabalho para todo mundo. Não há trabalho para todo mundo. Estatisticamente, não há trabalho. Então, isso vai gerar um conflito muito grande. No mundo, hoje você tem questões religiosas, políticas e territoriais na Ásia, na questão do Oriente Médio, são 3 coisas juntas, muito mais territoriais e políticas do que religiosas. E na Europa, o conflito humano se dá pela ocupação do espaço a partir da oferta de trabalho. A falta de trabalho nos Estados Unidos, a falta de trabalho na Europa, vai gerar um conflito social muito grande, que é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, principalmente asiáticos e africanos, porque eles estão lá ocupando esse espaço de trabalho a partir de uma questão que, numa recessão econômica, todos sabem usar os dentes, é a sobrevivência. Então, dentro desse contexto, todos sabem, né, desse contexto. Eu não quero a presença de um estrangeiro aqui, porque vai tirar o meu emprego ou o emprego do meu filho. Isso é uma questão mundial ligada a isso. Quando a economia está próspera, como já esteve, teve uma condição melhor, os imigrantes são chamados. E eles chegam, na verdade, nem chamados, eles são ignorados. É faltar pão, é faltar alimento, é faltar vaga de emprego, começa essa questão da questão da falta de trabalho. E a falta de trabalho em centros urbanos é base da pobreza. Sem trabalho na cidade, fatalmente você está numa condição vulnerável. O desemprego tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. E o desemprego também, ele está numa condição, e aí o pessoal que trabalha com trabalho e renda, trabalha dentro de uma empresa, você tem a precarização da renda dentro da empresa. Há casos, por exemplo, de instituições em que um determinado profissional, ele ganhava 6 mil reais, porque ele tinha uma condição de currículo. Ele, com essa crise, ele vai ter que cair para 3 mil, salário bruto, dentro daquela mesma empresa. Ou aceita reduzir, ou sai, ou é desemprego. Então, essa condição é muito latente hoje no Brasil. E aqueles que não têm nem isso, estão ficando desempregados. O desemprego tem aumentado também o trabalho informal. É importante a necessidade da pessoa empreender e buscar novas alternativas, mas
a quantidade de empreendedores, e quem trabalha em administração sabe muito bem, a lei da oferta e da procura é fundamental. Então, se você tem um grupo muito grande de pessoas que trabalham com entrega de produtos de moto, os motoboys, você vai ter, então, um sério problema. A quantidade de pessoas que trabalham com aplicativos de locomoção, no caso Uber e por aí vai, ok? Isso é um problema. Você encontra o quê? Aí começa o sistema a cair, entrar em processo, aí os mais adeptos ao critério do liberalismo, assim, mas o mercado se autorregula. Tudo bem, isso é verdade. Mas essa autorregulação do mercado tem que contar o seguinte: o que nós vamos fazer com os desempregados? E não venha me falar que o mercado também vai autorregular a vida dos desempregados. Porque nós temos notícias, informações, nós temos dados basicamente muito fáceis de serem acessados, de países que têm a conduta liberal, ótimo, mas que em momentos de crise fazem uso do mecanismo do Estado, temporariamente, períodos médios, períodos até longos, tudo bem, mas fazem. Mandam cheque para a casa da pessoa, tem auxílio-desemprego, investem em políticas públicas de emprego rápido, como construção civil. Esse projeto, né, é muito forte. Então, você tem essa realidade. Não há trabalho para todas as pessoas que moram na cidade. Então, é uma vulnerabilidade ligada à pobreza. Escassez de recursos. Em centros urbanos, você tem aí uma cena clássica de áreas tropicais, isso não é só do Brasil, a falta de saneamento. Então, você vê que a pessoa mora em cima do próprio esgoto. Isso é uma visão medieval. Um pouco de história dentro dessa ideia, a questão do morar em cima de um esgoto é que todo o contexto de pobreza está ali resumido. Ele sobrevive. Ele está ali sobrevivendo a uma situação. Ele não tem a dignidade. Ali, esta foto retrata que ele está sem dignidade. Ele está sem dignidade. Mas é a casa dele, ele construiu ali. Se ele tiver condição de mudar esse quadro, ele tiver condição, ele muda. Ele muda. Ele está ali porque a situação é muito difícil, ok? Então, é a questão ligada a isso. Adiantei aqui. Desenvolvimento social, um ponto importantíssimo dentro desse contexto. Desenvolvimento social, por que ele coloca isso? Porque nós estamos vivendo uma sociedade extremamente intolerante. Voltando, né? Nós estamos vivendo uma paz mundial. E não é uma questão de conflito entre palestinos e israelenses judeus. Não, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos encontrando exemplos em países com desenvolvimento educacional muito bom, como é o caso da Europa, como é o caso dos Estados Unidos, no Japão, em que a intolerância ultrapassa, inclusive, a xenofobia, em que você tem maníacos, pessoas com distúrbios, em que matam, pessoas que estão morrendo devido à cor, ainda nesses países. Eu não estou discutindo o bolsão de pobreza, estou discutindo agora onde está essa questão do desenvolvimento social. Sociedade humana ainda muito violenta nas relações. E aí, se a gente joga para o nosso país, que é um ponto, a violência contra a criança. Esse mês que passou, nós tivemos a violência contra uma criança de 8 dias. Não cabe aqui explicar esse assunto, não é no meu propósito. Emitir qualquer comentário, mas isso é um sinal de pobreza. Pobreza social. Definitivamente. Violência contra a criança, violência contra o idoso, violência contra a mulher. Nós somos muito violentos contra as minorias ou grupos contrários ao nosso conceito. Não vou falar nem no conceito de minorias. Então, é muito grave. As pessoas estão morrendo a partir do momento que elas são consideradas por outros diferentes. Elas não podem viver dentro do seu mundo, ou simplesmente
por existir perto dessas pessoas, elas estão sendo mortas, discriminadas, agredidas, de forma psicológica, de forma física. Então, você tem aí, aconteceu um episódio essa semana, hoje para amanhã, ontem, esse final de semana, desculpa, um artista brasileiro, eu nem não acompanho muito, ele perdeu um filho, veio a nascer e faleceu com 5 meses, 6 meses. O que essa pessoa recebeu de agressões via internet, Instagram e outras redes sociais. A ex-mulher dele foi acusada de ter... Rapaz, eu vi isso rapidamente, eu não acompanhei, só ouvido. Falei, meu Deus, que ódio. Construção latente de ódio. Esse é o desenvolvimento social. Nosso país é lindo, maravilhoso, mas como muito lindo? Se você chega em tal lugar que você torna público a sua opinião, dependendo da sua opinião, você vai ser achincalhado. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala, até para você... E você não precisa falar nada ilegal, não, é só a sua opinião. Olha, eu não gosto de cenouras. Nossa, se eu colocar isso no Instagram, eu não uso Instagram para isso. Se você acompanhar, você vai ver que eu até evito. Eu acho um local perigosíssimo. Então, o desenvolvimento social com as tecnologias das redes sociais se tornou um campo de batalha medieval, aquele que a pessoa enfrentava espada com espada. Não é hoje que joga foguete, canhão, não. É aquele que ia machado contra espada. Foice contra... Então, era um olho no olho. Hoje, as redes sociais tornaram esse campo em que a pessoa, atrás dessa tela, ele acha, né? Ele pode ofender, ele pode humilhar, ele pode destruir o emocional do outro, e isso dando prazer a ele. Que ele está certo. Se eu estou certo, eu vou falar e acabou, e as pessoas vão ter que ouvir o que eu estou falando. Então, esse desenvolvimento social se dá numa chamada pobreza de intelectualidade. Ser intelectual não é só aquele que lê muitos livros, aquele que devora livros, aquele que sabe falar palavras difíceis. A intelectualidade, principalmente, trabalha como ser sábio. Ouvir, aceitar, questionar. Não, eu não concordo, eu acho isso errado. Não, eu não aceito. Ser ético. Não, eu não permito que isso aconteça, não vou fazer. Não, isso é corrupção, eu não faço. Ah, todo mundo faz. Não, todo mundo, é todo mundo, como a mamãe sempre falou isso. Um dia, esse ano, minha mãe se foi, mas ela sempre falou isso para mim. O mundo é o mundo, pessoas são pessoas, você é você, você é meu filho e vai fazer o que eu quero e acabou. Era simples. Né? E morreu, não tinha muito o que discutir. Se os meus amigos faziam, era um problema deles. E essa construção ética é isso. Você encontra, por exemplo, pessoas que desrespeitam a lei com festas clandestinas, com aglomerações, a polícia tem que ir lá, tem que tirar. Ah, mas eu estava porque todo mundo estava, era tão importante eu sair de casa numa festa, porque sem isso o meu mundo... E as pessoas que estão morrendo? Que morram. Cada um cuide dos seus doentes. Até esse tipo de frase nós já ouvimos hoje aqui. É uma pena que nós estamos passando por isso, mas vamos passar. Entendeu? Então nós vamos viver essa situação. Vamos superar isso. Capacidade. A nossa capacidade de superar a pobreza, de não se permitir isso. Então, é um desafio, por exemplo, muito grande das pessoas que trabalham com a instrução, a educação, e os alunos que estão em graduação, mudar essa história. Mudar essa história. Mudar essa condição de pobreza adquirida. Nós não existe pobreza adquirida. Você pode adquirir outras situações, patologias e tal, mas pobreza não. Você está sob condição de pobreza, passa. Ah, mas tem gente que passou a vida inteira na pobreza, por imposição, o sistema em volta não dava oportunidade, por opção, por não saber fugir, e é aí que a gente entra. Nós temos que mudar essa história. Nós estamos aqui hoje com essa questão ambiental, questão do meio ambiente do ser humano, porque o ser humano faz parte
Porque tem que avisar, eu comecei falando aqui e eu esqueci. O ser humano faz parte do meio ambiente, tá, gente? Não é só árvores, insetos, animais, que não são os grandes primatas de desenvolvimento cerebral avançado, que somos nós. Então, nesse caso, você tem aí a questão de nós fazermos parte desse ambiente, desse meio ambiente. E nós estamos em destruição, só não sabe quem não viu. Não ouviu, não viu, não quer falar, não quer escutar. Nós estamos em um processo destrutivo. Isso aí, eu só não vou discutir aqui a velocidade. Esses slides são disponibilizados, sim, só para andar rápido aí com o assunto. Então, dentro desse contexto, nós estamos em destruição. Nós estamos em processo de destruição. Dentro desse contexto. Destruindo a nossa água. Esse mês, por exemplo, a Agência de Energia Elétrica já comunicou a bandeira vermelha ao pessoal preocupado. Eu estou muito preocupado esse mês que vem, ou esse mês de junho, que nós já estamos em junho, a conta de luz virar mais cara. Olha, a conta de luz mais cara não é nenhum problema. É porque quando a luz vem mais cara, é porque está faltando água no nosso país. Está faltando água no nosso país. E água é o elemento 1 na vulnerabilidade. Sem água acaba a história. Não tem mais história sem água. Então nós temos, você que mora em Colatina ou nas redondezas, está vendo a situação dos rios em volta da sua casa. Se você mora em outro estado, você também está passando. Porque o Brasil inteiro está vivendo uma estiagem. E isso mas é cíclico. Sim, mas as condições cada vez piores, porque nós sabemos que as encostas desprotegidas retêm pouca água, isso vai representar uma menor capacidade do lençol, e aí a nutrição dos rios será menor, e por aí vai. Então, nós vivemos essa capacidade de destruir o que temos. E nós temos que reverter isso dentro das empresas, por exemplo. O que nós temos que entender isso? Dentro das nossas empresas, dos nossos lares. O que fazemos com o nosso lixo? Ficamos muito preocupados com a questão global, né? E esquecemos muito da questão nem local, da questão pessoal. A questão pessoal dessa capacidade de mudar a questão do meio ambiente é pessoal. Não, eu vou plantar uma árvore. Aí a pessoa vai rir da sua cara. Rapaz, uma árvore vai mudar a história do mundo? Vai. Vai. Eu parto do princípio de uma árvore. Sempre parti. Uma árvore. São 7 bilhões de pessoas. Vamos supor que 10% gostem da ideia. Você tem 700 milhões de árvores plantadas por ano. Olha que beleza. Tá bom, 10% é muito, Marcelo. Vamos para 1%, 70 milhões de árvores. Opa, 1% já é um número possível para o planeta. Claro que existem questões econômicas, políticas e sociais envolvidas nisso, mas é uma questão ligada a essa realidade. Quando eu falo da distribuição da pobreza, eu trouxe um mapa falando da distribuição da riqueza. Então, vocês vão perceber que a riqueza está concentrada no menor número de países. E a pobreza está bem espalhada na maior parte dos países do mundo. A África subsaariana, abaixo do Saara, ao sul do Saara, é a área com maior concentração de pobreza. A Índia, além da pobreza, a questão do Covid, na pandemia atual, uma coisa puxou a outra, além de políticas públicas complicadas, dentro desse contexto, você vai ter isso. A questão na Bolívia, no Brasil, na América do Sul, e outros países, né, em condição de péssimas condições, porque para a ONU, no Brasil, por exemplo, até, acho que é $2, se não me falha a memória, isso mesmo, R$10, até 150, até R$200, um grande número de pessoas vive. Nós temos um auxílio emergencial que mostra isso. Tem pessoas que estão vivendo desses R$300. Tem um Bolsa Família que mostra que as pessoas ainda vivem disso. E, por favor, eu não quero entrar no mérito do que as pessoas fazem com dinheiro. Se nós estamos numa democracia, se nós estamos vivendo uma liberdade econômica, que é o que nós vivemos, a pessoa faz o que quiser com o dinheiro. E não é da sua conta se a pessoa gasta o dinheiro de forma errada. Ela que pague as consequências.
porque eu não posso, de forma horizontal, bloquear o pagamento, porque se eu conseguisse detectar as pessoas que usam de forma indevida, que até que depois que você dá o dinheiro para a pessoa, não existe para mim indevido. Existe de forma criminosa ou não. Mas isso é uma opinião e segue o fluxo, não é o momento agora. Então, dentro desse contexto, a pessoa recebe o dinheiro e muitos recebem para comprar gêneros de primeira necessidade. Muitos não, a maioria. A maioria. Conversando com pessoas que trabalham em mercadinho, pessoas que trabalham com supermercados, poucos que recebem porque se paga pelo cartão, né? Não é dinheiro, você não saca o dinheiro, você faz o débito disso. Eles vão lá para comprar alimento. Entendeu? Isso é uma questão. Não é só, o cara gastou dinheiro para comprar cigarro, cachaça. Cara, é uma questão ligada em cima disso. Tá bom? Então, dentro desse contexto, eu trabalho dentro dessa linha ONU e do BNDES, e foi aonde eu explanei nesse primeiro momento. Agora, Abraão, a represa está rompendo, Abraão. Abraão, você lembra disso? Isso nunca vai sair da sua cabeça, né, cara? Mas avisa ao público aí o que é isso, porque eles vão ficar assim. Entendi, é uma piada interna. Eu e o Marcelo, nós fizemos parte de uma ação muito legal, né? Eu me orgulho muito de ter participado dela. O IFES, ele junto com o Ministério Público Federal, Procuradoria de Colatina e os pescadores amadores de Colatina, a gente se propôs, antes da lama chegar em Colatina, de fazer resgate de espécies endêmicas e nativas do Rio Doce, né? Ficou até conhecida como Arca de Noé, a operação, né? E aí eu lembro que o Marcelo ficava responsável pela logística de alimento, né, Marcelo? Levar a marmita, não sei o que e tal. E aí estava em vias de abrir a comporta da usina hidrelétrica de Mascarenhas e tinha um monte de pescadores amadores lá coletando espécies. E aí a secretária de Meio Ambiente da época, né, ligou, mandou mensagem para a gente, desesperada, porque ia abrir a comporta. Bravo, bravo. Isso ficou uma piada interna nossa. Gente, não sei vocês, mas eu achei extraordinária as colocações do professor Marcelo. Marcelo, você sabe que eu sou seu fã, né? De público aqui, eu tenho que falar, eu sou seu fã. Sensacional sua explanação, parabéns, cara. Você deu um show. Obrigado. Pelo jeito, não foi só eu, muita gente gostou também. E o legal de um workshop desse é que surgem muitos questionamentos. E eu tentei, nesse breve espaço de tempo como mediador, elencar os principais aqui e vou fazer esse bate-bola contigo, tá? Para ver se a gente, nessa meia hora que nos resta, para não estender demais, né? Porque a gente tem um limite de tempo, né? Para você poder estar respondendo, tá? Eu queria agradecer a todos que fizeram colocações aqui, em especial a Cristiane Castro, a Natália Carvalho, ao Gabriel Ferreira, a Celina Busato Soprani, a Maísa Sati, ao Telmo, que é um dos participantes, né, dos integrantes da Rede Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Obrigado, Telmo, pela sua presença junto conosco e demais participantes, né? Vamos lá. São muitos questionamentos, eu vou tentar resumir por causa do pouco tempo. A Cristiane, ela pergunta para você, Marcelo, você acredita que não há empenho real na eliminação da miséria porque há grupos que enriquecem e se beneficiam da penúria dos outros? A miséria dá lucro? Essa é a pergunta da Cristiane para ti.
Inicialmente eu respondo não. A miséria não dá lucro. A miséria é um problema. Se nós vivemos num país e se vivemos num mundo dentro da ótica capitalista, nós deveríamos ter, no mínimo, uma sociedade global no padrão de consumo quase Estados Unidos. Não sei se a gente teria recursos minerais e orgânicos para sustentar isso aí. Recursos naturais, né? Não teria. Bom, não vou entrar não teria, que aí cabe estatística. Mas, visivelmente, seria um problemão. Mas não é por aí que nós vamos deixar de ter que as outras pessoas tenham acesso. Você também acha que o termo capitalista, capitalismo, ele está sendo entendido de uma forma equivocada dos princípios do qual originou o termo? Não. O capitalismo, ele é, dentro da base, muito bem... O capitalismo é tão bom que ele foi muito bem explicado. E ele foi muito bem praticado, e ele resiste isso até hoje. Os outros sistemas faliram, ele não. Ele se reinventa a partir da necessidade do outro de ter o acesso às riquezas. Mas então, ele hoje, exemplo, ele funciona dentro da sua... Antes do capitalismo, nós tínhamos o escambo. Era uma relação de troca. Né? Uma relação de troca. Então, a acumulação da riqueza é capitalista. Então, a partir desse momento, quando se descobre o mecanismo dessa acumulação, você vai ter, então, a concentração de renda e riqueza. Outras linhas econômicas, como o socialismo, tentam mudar isso, ou tentaram é o verbo melhor, mudar isso, e não conseguiram. Então, dentro do contexto, os países capitalistas, inclusive com linhas mais sensatas, que aí vai depender do momento político, os Estados Unidos agora, com Biden, ele tem essa questão do desenvolvimento econômico, e deixando claro aqui, quando eu falo de capitalismo norte-americano, estadunidense principalmente, eles não são bonzinhos, tá, gente? Nem os democratas, nem os republicanos. Primeiro eles, depois eles. Se sobrar para eles, aí eles pensam na gente. Eles nunca foram deixar isso claro. Bobos somos nós que achamos que eles são bons. Ou bobos aqueles que acham, né? Eles nunca deixaram claro, entre linhas, que eles, não, nós somos bonzinhos, não. Queremos uma linha, o nosso sistema é esse, trabalhamos com parcerias. Nós trabalhamos com sócios. Se você não acompanha o nosso ritmo, se você não se sustenta, bem-vindo ao nosso clube. Nosso clube é para quem se sustenta. Para isso, nós melhoramos a condição de vida da classe média. A classe média, então, compara com o Brasil, melhoramos a condição de vida da classe média. A classe média cai no supermercado, nos grandes atacarejos, estou usando o termo porque está muito em moda no Brasil. Eu caio nos atacarejos, compro igual formiga, enriqueço os grandes empresários, que são donos do processo industriais. Com isso, eu consigo pegar esse dinheiro, reinvestir em obras para que a classe média continue trabalhando, continue crescendo. Então, quando há essa falha, qual é a falha? Quando há uma descapitalização, grana, da classe média, há uma crise econômica. E aí você percebe que isso aconteceu com o Brasil. Nós experimentamos. Uma pena que as pessoas não querem assumir isso. Nós vivemos um ciclo de classe média comprando vinhos, carta de vinhos, comprando telefones, investindo em bolsa, foi vendo, de repente, explodiu. Como em 2008, a bolha imobiliária americana explodiu, acabou com a classe média. Teve que se reerguer. Só que lá tem uma velocidade e um pragmatismo econômico que nós não temos. O que nós temos aqui é uma ótica latino-americana atrasada, colonialista. E aí é difícil. Muito boa colocação. A Celina faz uma pergunta simples, direta, mas, ao mesmo tempo, bem interessante de se interpretar. Qual a diferença entre um pobre brasileiro e um pobre chinês? Eu tenho duas respostas. Pode dar as duas, cara. Pode falar. Não, porque o pobre chinês fala tinha xarrone.
E o pobre brasileiro fala, ai, meu Deus do céu, vai cortar minha luz, entendeu? Então, você tem essa tradução, né? Então, esse é um problema. Rapaz, pobreza é igual em qualquer lugar, filho. Lá é ausência também. Só que lá tem um problema. Você é pobre e não pode reclamar. Se você for Adorei. à rua reclamar que a sua situação é ruim, você não volta para casa. E nunca mais vai ver sua família. Sorte sua se viver ainda. Isso é autoritarismo. A China é capitalista hoje, mas de política autoritária comunista. Ela tem áreas de prosperidade capitalista, mas a maior parte do país ainda está na mira das armas do capitalismo. Uma ditadura duríssima que ninguém pode... A única tentativa de abertura, se a minha memória histórica agora falhar, o pessoal que está aí no Google mais rápido que eu pode me ajudar, em 1987, quando ocorreu o massacre da Praça Celestial. Aquilo ficou marcante da minha vida, porque as informações eram muito distantes, não tinha igual hoje, mas o pouco que se filmou foi o tanque atropelando jovens universitários na praça. Eles seguraram e sentaram na praça. Não, daqui nós não vamos sair. O comandante falou, passa em cima. E o tanque passou em cima de todo mundo. Não é que passou em cima no jeito, não. Passou em cima mesmo, macegando todo mundo, dilacerando as pessoas. E assim funciona na China. Bem, Então, a diferença do povo chinês é que ele tem que calar a boca e ser pobre. No Brasil, ele ainda pode votar e tentar mudar a sua história. Lá não. a Maísa Sati, ela faz uma colocação, não chega a ser uma pergunta, né? Falando a respeito da mão de obra e tal, ela faz a seguinte colocação: muitos só contratam pessoas que possuem muitos cursos e experiências profissionais. O que você acha disso no sistema que a gente vive? Olha, depende muito do momento econômico. Depende muito do momento econômico. Quando a economia está em crise, é sinal que você tem mais pessoas desempregadas. Então, o empregador, ele vai buscar melhores currículos. Lei da oferta e da procura. Quando a economia está mais próspera e que ele precisa de gente, em plena pandemia, estava difícil encontrar pessoas da construção civil. Não estava fácil. Nesse momento histórico do Brasil. E a partir de relatos de pessoas, de empreiteiros que trabalham nessa área, falando, está difícil para arranjar gente para trabalhar. Olha só, um setor, mas o setor de comércio estava uma draga, naufragando, continua ainda, afetadíssimo. Também não vou discutir certo ou errado aqui agora. Então, são momentos, então são ciclos. Esse entendimento econômico tem que ter cuidado. Se eu sou um empregador, eu vou escolher o melhor. Ah, poxa, mas aí onde vai começar a experiência? Então, esse volta no tema. Falta trabalho para todo mundo. A capacidade de absorver mão de obra não está sendo atingida. Então, você tem um desemprego estrutural. Gente em condições de trabalhar, com formação técnica e que não consegue arranjar emprego. Então, vence o braçal, porque ele pode se submeter, por exemplo, a um salário menor. Tem isso. Então, empregabilidade, existem fatores que formam isso. Tem que ter cuidado em afirmar assim, só se contrata braçal ou só se contrata técnicos. Vai depender muito do momento histórico, político e econômico daquela região. Linhares contrata muito mais de Colatina. Agora, como é que está Linhares em termos de oferta de emprego? E como é que está Colatina em termos de oferta de emprego? Cidades vizinhas, coisa de 90 quilômetros, e a realidade econômica de empregabilidade das duas está quase um abismo. Então não precisa ir longe, não precisa estudar São Paulo, a questão de empregabilidade. Estuda Linhares, para você entender como que ela conseguiu sair dessa situação. Se você me permite, Marcelo, de tudo aquilo que você falou, o único ponto que eu coloco assim, que tem uma ligeira discordância, é nesse ponto. Eu concordo que falta emprego. Agora, que falta trabalho, aí eu já não concordo tanto. Por quê? A pessoa, logicamente, se ela se formou, se ela se especializou, ela vai querer trabalhar em algo que esteja no nível dela, né? Não vai querer trabalhar num trabalho braçal. Mas trabalho, eu acredito que
dependendo do que se propuser a fazer, tem. Vou dar um exemplo bem claro, né? Bem simples. Normalmente, há imigração, né, de pessoas para países de primeiro mundo, vamos dizer assim. Lá eles submetem a qualquer trabalho. E trabalham 20 horas por dia. Aqui no Brasil, essa pessoa não vai trabalhar em qualquer trabalho por 20 horas por dia. Tudo bem que lá ele vai ganhar em euro, em libra, em dólar. Mas aqui no Brasil, eu não, assim, pelo menos do ponto de vista ambiental, trabalho tem muito. Emprego não tem, não. Aí eu concordo com você. Caríssimo. O que você diria posso dar uma disso? réplica disso? Pode, claro. Eu acompanho, gosto muito dele, porque ele tem amizade com... Eu sou mineiro. Minha família veio do Vale do Rio Doce. Então, é impossível você encontrar um mineiro que não tem um parente que mora nos Estados Unidos. Impossível. E 90% dos meus primos, ou pessoas da minha idade, 90% porque eu estou sendo bonzinho, estão lá. E o que é diferente? Eu acompanho um canal do Paulo Landim. Paulo Landim é caminhoneiro. Caminhoneiro. Paulo Landim comprou, como caminhoneiro, uma casa na Flórida. O Paulo Landim, como caminhoneiro, ele comprou uma BMW. O Paulo Landim, ele consegue ter 10 dias de férias, ele não recebe. Mas ele se organiza para 10 dias de férias, não dependendo nada com a família. Então, pega o avião e volta. Seja caminhoneiro no Brasil. É na beira da pobreza. Eu não estou ofendendo os caminhoneiros, eu estou relatando uma... Não, mas é verdade, é verdade. Entendeu? Outros trabalham com marcenaria, com empreiteiras de construção civil, pedreiro, ajudante pedreiro. Ele tem acesso à possibilidade de ter casa, moradia, até de pagar aluguel, não estou falando casa própria, não, pagar aluguel, de comprar um automóvel, de ter alimento em casa, de tomar a sua cerveja em casa, que normalmente eles não vão, pessoas simples, não vão a bar, porque bar é caro lá, o lazer é muito caro, mas eles fazem um lazer em casa, eles têm condições. Então, o que você não viu nesse contexto é que vale a pena ser braçal no Brasil? Então, para que trabalho? Para que eu vou trabalhar 20 horas? Que no final do mês eu não vou conseguir comprar arroz? Eu não vou conseguir... Eu não estou falando em bebida alcoólica, refrigerante, não. Eu não vou conseguir pagar o aluguel, porque se eu pagar a luz, eu não pago aluguel. Escolhe, né? Faz sorteio da conta. Então eu pago. Então eu não vou ter dignidade. Automóvel, esquece. Esquece. Gasolina, não dá. Então, a dignidade, que é um tema falado aí, ela foi perdida dentro do Brasil. Então, nos Estados Unidos, vale a pena trabalhar em qualquer emprego honesto, até nos desonestos também. Mas eu estou trabalhando nos honestos. Então, qualquer emprego, você tem condições. E a miséria é a mesma. O que muda são as riquezas. Lá, a riqueza que eles têm é a dignidade, que eles têm uma possibilidade. Agora, vamos tirar esse mito também aqui, aproveitando de trabalho. Não é que o cara trabalha na construção civil, que é ajudante de pedreiro, que ele passa férias na Disney, que ele vai jogar em Las Vegas, que ele faça o Réveillon em Nova York. É a vida de pobre americano. Vai ao supermercado, compra na promoção. Mas o nosso pobre aqui, coitado, nem no supermercado pode nem passar na frente. É capaz de tomar pancada de segurança, achar que está roubando. Então o cara lá tem condições de comprar azeite, o cara lá tem condições de comprar iogurte, o cara lá tem condições de comprar uma bebida alcoólica, você bebe uma cerveja, por exemplo. Ele tem como comprar carne e fazer um churrasco no final de semana em casa com a família, um domingo, que eles chamam no dia off. Tem. Sempre. Talvez não. Mas dignidade, que eu estou aqui trabalhando 10, 12 horas porque eu quero trocar de carro. Se ele trabalhar 12 horas no Brasil, ele não vai trocar de carro. Ele não vai sair daquela condição do morro. Isso é fato. Não é falta de dignidade. Morar no morro significa o quê? Rapaz, isso aqui é fato. Tratamento de esgoto, não tenho água, não tenho nada. Entendeu? Então, você tem essa questão muito séria em cima disso. A dignidade, o trabalho. Trabalho aqui tem um monte. Vai lá, trabalha. Meu vizinho
um trabalhador, ele trabalha com fábrica de manilha. Ele trabalha de segunda a sábado, ganha R$ 1.400. Ah, melhor ele do que aquele que está desempregado. Sim, mas se fosse nos Estados Unidos, trabalhando como braçal na manilha, ele teria condições de ter um aluguel, comprar um carrinho, ter uma vida. Ele continuaria pobre em relação aos Estados Unidos. Mas teria o que nós perdemos e o que a classe média no Brasil não está percebendo é que ela está perdendo a dignidade. Ela que se chamava de classe D, B, ela está na C e se não abrir o olho, vai dormir com todo mundo na classe C. Pobre gourmet. Gabriel, pobre gourmet. Puxa, é isso aí. Excelente. A Cristiane, ela está lembrando aqui também, Marcelo, assim, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas lá nos Estados Unidos também não pode passar mal, não, porque se passar mal, você vai tomar uma pregada no sistema de saúde lá, que é bem diferente do nosso, né? Não concordo. Bem diferente. Não concordo, porque lá você tem o que chamamos de cartão do SUS, que é um seguro-saúde. Seguro-saúde. Uhum. É igual você ter o seguro do seu carro. O que eles fazem é uma opção da pessoa. Normalmente, todo mundo tem cartão de seguro-saúde. Eu sei porque meus parentes, quem quiser conversar comigo depois... Conhecimento de causa, né? Causa, tem. Todo mundo tem o cartão, mas tem que pagar. É caro, igual plano de saúde, igual aqui no Brasil? Não. Mas você tem que se preparar para isso. Mas o seu trabalho lhe dá condições de pagar o seguro-saúde? Dá. Dá. E aí você tem o que nós chamamos de justiça. Por exemplo, você precisa de um tratamento em que a sua condição socioeconômica não permite. Você vai à justiça e mostra que você é pobre e que aquele... Acabou. A corte define e esse tratamento acontece. No Brasil, aí que não acontece mesmo. Mas não vou falar de corte, não. Segue o fluxo. Última pergunta, porque a gente já está finalizando o tempo, infelizmente. Rapaz, passou rápido, né, velho? Rapaz do céu. Marcelo, você acredita em welfare state? Só para traduzir aqui para a galera que não tem esse acesso, né? O welfare state é um modelo de Estado assistencialista e intervencionista fundado nos direitos sociais universais do cidadão. Você acredita nesse modelo de Estado ou ele é uma utopia? Quem menos usa o sistema welfare state é a Inglaterra. Menos usa. Quando é necessário, ela aciona o gatilho, quebra o sistema de segurança e coloca o Estado dominando alguns setores. Atingiu, harmonizou, ela novamente retoma isso para a iniciativa privada. Esse seria o mecanismo mais harmônico, em que o Estado participa dentro de uma sociedade capitalista. Dentro de uma sociedade capitalista. Então, o que o Estado faz nos Estados Unidos é diferente no Brasil, que é diferente da Inglaterra, que é muito diferente da Nova Zelândia. Então, não adianta pegar uma receita americana inglesa para jogar no Brasil. Por quê? O nosso contexto de pobreza política e o nosso atraso em conhecimento, o Estado ainda tem que cuidar dessas pessoas. Esse assistencialismo precisa. Tanto que toda vez que agora, por exemplo, o atual governo, ele é um governo declarado liberal. Ele tentou várias vezes cortar o auxílio, encerrar, mas ele não consegue. Por questões políticas, é um peso político e ele sabe que é o caos. Então, ele não consegue ainda libertar o que o próprio ministro, o atual ministro, fala que é uma injeção na veia do pobre. Então, ele joga o dinheiro e isso é o Estado intervindo, é o Estado agindo e tal. Nós vamos, não aquele Estado dono empresário, dono de tudo, que ele é muito trancado, mas também não existe nenhum país totalmente solto, façam o que quiserem e que o mercado regule a paz mundial. Não. Vamos devagar, meu filho, que o santo é de barro e muita oração nessa hora. Professor Marcelo, eu queria te agradecer imensamente, cara. Nossa, mãe do céu. Já vou te convocar para o próximo Junho Verde.
É só jogar um tema no seu peito que você domina e vai, rapaz. Parte pra galera. É igual... Não vou falar de time, não, senão pode gerar confusão nas redes sociais. Desportiva Ferroviária. Pode ser, melhor. No Mas caso mesmo aqui. assim, quem é do Rio Branco vai querer puxar briga, então deixa Eu nem pra lembro lá. mais disso, Abraão. Não existe mais não, eu nem lembro. Gente, não sei vocês, mas eu estou assim super feliz por ter iniciado o Junho Verde dessa forma, uma temática extraordinária. Parabéns, professor Marcelo, mais uma vez pela sua explanação. Semana que vem, o IFE Escolatina vai estar direcionando a temática do Junho Verde para o 4º encontro dos educadores ambientais do IFES. Então, vai ter toda uma programação que vai ser disponibilizada nas redes sociais do IFE Escolatina para vocês participarem. É o estado inteiro trabalhando com a temática de educação ambiental, então vocês estão convidadíssimos e convocados a estarem participando. Vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de junho, na semana que vem. Aí, sem ser semana que vem, na outra, a gente retorna com mais um workshop aqui no Campus Colatina, no dia 15 de junho. Nós vamos estar com a servidora Milena Bertolo Nardi, que vai estar falando para nós a respeito de saúde e bem-estar. Não deixe de se inscrever na próxima oficina, que vai ser tão show de bola quanto essa daqui, tá bom? Não deixem de se inscrever. A todos os participantes, meu muito obrigado. A todos aqueles que contribuíram para que esse evento fosse possível, muito obrigado. E a gente se vê, se Deus quiser, daqui a 15 dias em mais um workshop do IFES Campus Colatina. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Comida. Isso aí. Primeiro, comida. Isso aí. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Foi muito bom.